Vou ter também saudades de quando acabámos os nossos eventos e nos juntámos aqui nas mesas, contámos anedotas, a beber um copo, peço desculpa pela expressão, a relaxar, digamos nós, depois do trabalho já estar devidamente concluído. Queria, uma vez mais, também sublinhar aqui o meu agradecimento, já o fiz, mas quero repeti-lo, ao Sr. Presidente. De facto, contribuiu de maneira para que esta casa hoje se encontrasse e se encontre naquilo que ela é. Uma casa muito mais acolhedora, muito mais airosa, peço desculpa pela expressão, mas também agradecê-lo em nome de todos os sócios, porque de facto, ao longo destes 61 anos, a Câmara reconheceu o trabalho, o grande trabalho que o Grupo de Educação em Campos Melo representa para o associativismo na cidade de Covilhã e também para a própria cidade de Covilhã. Um outro agradecimento muito especial, também já o fiz, mas hoje queria deixá-lo também de uma forma muito clara e muito precisa. Queria agradecer ao homem que foi responsável pela nossa página na internet, ao homem que é o grande responsável pela nossa página no Facebook, ao homem que é o grande responsável pela nossa sala multimédia, ao homem que é o nosso responsável pela realização destes pequenos filmes que nós aqui vamos colocando, o homem que é responsável simultaneamente pela responsabilidade que tem nas luzes e no som do Pop Music e do grupo cénico, o Ricardo Mendes. Estamos a falar com um homem que fiz, não é? Eu acredito que no futuro o Campos Melo pode contar contigo. Relativamente ao futuro, traz-nos sempre algumas preocupações, algumas incertezas, algumas interrogações. Preocupamos com muitas coisas na vida, preocupamos sobretudo com quem amamos e as coisas que amamos. E eu hoje estou preocupado, muito sinceramente, com o associativismo em geral. Preocupo-me que o Sr. Presidente Carlos Pinto, ao longo de 20 anos, tenha investido muito dinheiro nestas casas, tenha-as dotado de umas capacidades completamente invulgares neste momento. Temos sedes, de facto, na cidade de Covilhã e no próprio Conselho, dignos de serem visitados, acolhedores. Conseguiu, ao longo destes 20 anos, de facto, fazer com que as casas sejam mais bem frequentadas, que os sócios encontrem também lá algum conforto. Isto só é válido se, efetivamente, o próximo responsável, que infelizmente já não vai ser ele, se o próximo responsável não vai ter este problema, digamos, da reestruturação estrutural das casas, mas vai ter, sobretudo, um grave problema que hoje já assola o associativismo, que é a renovação dos órgãos sociais. E aí penso que, de facto, tem que se fazer qualquer coisa. Tem que criar-se condições, motivar as pessoas, atrair as pessoas para o associativismo. De uma forma, para mim, não será difícil de realizar isso. Através de um cartão social, por exemplo, do dirigente, porque não? Através de alguns bónus nas faturas da água, através de alguns descontos daquilo que a Câmara Municipal de Covilhã pode eventualmente fazer e que o dirigente associativo possa também estar presente. Eu acho que é hoje chegado o momento a pensarmos que o futuro destas atividades só tem futuro se efetivamente houver pessoas para gerir. E isso hoje preocupa-me bastante e espero que o próximo responsável da Câmara Municipal de Covilhã tenha atenção àquilo que está aqui a passar, porque senão não valerá a pena o Sr. Presidente Carlos Pinto ter investido tantos milhares de euros ao longo destes anos todos nestas casas se não houver pessoas para gerir. Isso é um problema que realmente me surge neste momento, porque aprendi a amar sobretudo o associativismo. E preocupa-me, de um modo muito particular, com o Campos Melo. E é já no próximo dia 20 de Abril que vamos a eleições, e por isso deixo aqui um apelo. Deixo aqui um apelo para despertar consciências, para que, de facto, todos nós que estamos aqui nesta sala e outros que se encontram no exterior, enquanto sócios, independentemente se já fomos ou não fomos dirigentes associativos, independentemente se não temos ou não temos experiências no associativismo, é a altura de nós assumirmos a nossa responsabilidade consciente e, efetivamente, esta casa nunca pode fechar. Isto para quê, meus senhores? Para que, de facto, medidas como o Ricardo possam aparecer também no futuro. Viva o associativismo, viva o Campos Melo. Muito bem. De seguida vai fazer uso da palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Arrebentos. Muito boa noite a todos. Senhora Presidente da Direção, Sr. Presidente da Assembleia, restantes membros da mesa, senhoras e senhores, eu
inicio neste jantar do Campos Melo um percurso de despedida enquanto Presidente de Câmara. Vou procurar ir a todos os clubes, agradecer as atenções que recebi durante estes 20 anos, em que tive a honra de servir o Conselho, de dar aquilo que eu podia e era capaz, em geral, a tudo aquilo que tinha a ver com o progresso e desenvolvimento do nosso Conselho, especialmente ao movimento associativo. E neste clube o meu agradecimento é muito especial. Eu entrei no Campos Melo muito antes de estar na Câmara, em 1990, e habituei-me a ver o Campos Melo como uma das referências no plano cultural da nossa terra. Por razões que não é preciso estar aqui a falar, que todos conhecem, a sua história, mas que está indissoluvelmente ligada à história da própria Covilhã. Um grupo de uma associação, um local de encontro de gente de trabalho, de operários, quadros, sobretudo operários, de gente modesta, mas que aqui encontrava o ponto e o local onde podia conviver, podia divertir-se, e também um local de grande afirmação de cultura. Lembro-me de um dia ter vindo aqui observar uma peça de teatro do Alberto Ângelo de Almeida, que era um animador e ensaiador de teatro, que era funcionário da Nova Petição, com outras pessoas. E realmente, se não fossem estes clubes, para mim e para tantos jovens, provavelmente nunca saberíamos o que era o teatro e a capacidade cultural e o potencial que tantos jovens tinham para esse efeito. E a importância que tinha as atividades, e que têm as atividades artísticas no desenvolvimento das pessoas. Hoje, felizmente, continuamos a assistir a essas iniciativas com grande relevo, com grande nível, e o Campos Melo, com altos e baixos, como tudo na vida, sempre marcou essa posição. E eu fui sempre um dedicado observador da atividade deste clube. Aqui estive em momentos em que fui mais bem acolhido, ou menos bem acolhido, mas não. Mas talvez não. Talvez menos bem acolhido, mas circunstâncias, enfim, de cada época assim o determinaram. Mas o que prevaleceu foi, sem dúvida, uma ideia geral de que o Campos Melo sempre teve soluções para os seus problemas. Eu não comungo das preocupações, ou pelo menos de todas as preocupações de José Horta, na medida em que o que era difícil fazer era manter estas portas abertas com esta qualidade. E ele deu um contributo forte para isso. A partir daí é tudo mais fácil. Porque realmente o que se pretende é equilíbrio de gestão, mas ao mesmo tempo iniciativas, a capacidade de mobilização. E eu acho que ninguém imagina que os clubes da nossa terra, depois destes 20 anos em que tanto se investiu, como aqui foi dito, tanto se mudou a face dos clubes e das sedes dos clubes, que hoje não sejamos capazes de manter essa atividade. Eu diria que, provavelmente, as condições em que hoje vive a sociedade portuguesa e as famílias, e todos nós, que são aquelas que conhecemos, de crise e dificuldades, mais suscitam e merecem a atividade dos clubes, seja na cultura, seja no recreio, seja no lúdico, seja no encontro entre as pessoas e no convívio. Por isso eu diria que nunca, como hoje, foi tão justificada a existência destes clubes. Cada vez mais têm que puxar por aquilo que é uma componente forte do associativismo, que é a cultura e a afirmação cultural.
Nós hoje, felizmente, estamos numa cidade ainda com muitos trabalhadores operários, mas muitos quadros nos serviços e muitos estudantes que mudaram completamente a face da cidade, e por isso os nossos clubes, o nosso movimento associativo é coisa única no conjunto do país. E devemos preservar isso com a força que realmente merece essa realidade bem covilhanense. Eu, ao referir que fiz questão de aqui estar hoje neste jantar para dizer uma palavra de agradecimento, porque, como sabem, vai haver eleições em setembro e nessa altura vão-se renovar os órgãos municipais, mas sobretudo dizer uma palavra pela projeção que sucessivas direções deram ao clube, deram o seu melhor, alguns que já partiram, já que não estão entre nós, mas que realmente foram sempre os entusiastas, tal como hoje no Campos Melo, e aqueles que hão de vir, e portanto eu não deixo de ser um otimista militante, porque para nos tornar pessimistas está a situação. Nós temos é que ser otimistas para mudar a situação, e portanto eu não vejo sempre o copo meio cheio e não meio vazio, muito embora seja fácil o discurso do pessimismo, porque realmente a onda é para acentuarmos mais as cores negras da situação. Nós temos é que contrariar isso e procurar, principalmente quem dirige alguma coisa, quem lidera alguma coisa, tem que, desse ponto de vista, puxar pelo ânimo das pessoas. E nós vivemos um tempo em que as famílias têm preocupações, todas as famílias hoje têm preocupações que realmente eram desconhecidas no passado, mas por isso não vamos deixar de transmitir uma mensagem de que haveremos de ser capazes de mudar esta situação e podermos dar um contributo através daquele mundo, do pequeno mundo onde intervimos, daquele mundo onde podemos ter uma intervenção. Portanto, cada um de nós tem que fazer o melhor possível, e é esse espírito que eu gostaria que ficasse em cada célula da nossa sociedade vianense, em cada grupo, em cada associação, e um olhar também para a nossa própria cidade. A nossa própria cidade tem hoje potenciais para que o futuro seja razoável. Quer com aquilo que foi conseguido nos últimos anos, verdadeiras instituições de caráter nacional e internacional, mas também uma cidade que está hoje mais moderna, do que estava há 20 anos. Portanto, eu acho que isso é uma base para acreditarmos no nosso futuro, porque não podia deixar de ser de outra maneira quando tanto se trabalhou para que isso acontecesse. Tantas ilusões tivemos e sonhos realizados, não todos, mas uma grande parte dos sonhos realizados para que isso acontecesse. E, portanto, eu estou seguro que, mesmo no quadro de dificuldades, como já disse e todos sabemos, de tantas famílias, se não de toda a gente hoje, haveremos de conseguir encontrar esse caminho. Portanto, eu queria cumprimentar todos os sócios, na pessoa dos que aqui estão, e que continuam certamente, por motivos vários, a acompanhar, não estar aqui, mas por motivos vários, a acompanhar o clube, na pessoa do atual Presidente, dos atuais órgãos, do Presidente da Direção, do Presidente da Assembleia, dizer que representam muito aquilo que, como muitos outros, alguns aqui nesta sala, representam muito aquilo que é a minha visão de trabalho sério e profícuo. E nos clubes há um momento de cada um para ter a sua perspectiva política e partidária, mas há outro momento para ter a sua perspectiva estritamente do clube, dos interesses do clube, que tem que levar às instâncias, às instituições, para resolver problemas do clube. E com este clube foi possível, nos últimos meses, darmos aqui uma volta às instalações, dentro de um quadro de restrições que temos, como é evidente. Ninguém pensa que abundam recursos nas câmaras ou nas juntas de freguesia. Mas foi possível darmos uma volta e, no fundo, mesmo neste tempo em que normalmente se ouvem as notícias do não, da nega, conseguimos fazer alguma coisa. Eu quero agradecer ao José Horta e àqueles que o acompanham a forma simples, como sempre apresentaram os assuntos, e que levaram a que a Câmara se sentisse motivada para ter dado